A gente poderia dizer que é a idade onde a mulher descobre que não precisa do homem pra nada? Eu espero que daqui pra frente seja cada vez mais cedo que a mulher descubra que não Mas não precisa fala do isso homem. não, pastor, pelo amor de Deus, senão o que vai ser de nós sem elas? Eu, por exemplo, não vivo sem minha mulher. Eu vou falar, eu não sou ninguém. Não sou, literalmente. Quando ela fica doente, eu fico mais perdido que cego em tiroteio. Mais do que uma barata tonta, eu fico rodando. Os filhos ficam olhando. Pai, o que a gente faz? Eu falei, não sei. Pergunta pra sua mãe. Tá vendo? Mas é exatamente sobre isso. A gente fala muito sobre essa questão do homem também ser já vou falar aqui pra eles, né, tadinhos, não é nada pessoal. Mas do homem também ser um adulto funcional dentro dessa relação, né? E a minha geração, né, de 40 pra cima, a gente ainda veio... com aquela criação, com aquela educação de que a mulher foi feita para casar, achar o seu par, ter filhos, reproduzir, ter um marido para cuidar, e que na velhice esses filhos iriam cuidar dela, e enfim, aquela coisa da mulher sempre ser voltada para o cuidado e o cuidado do outro, né? E eu vim, né, de uma outra criação, né? Minha mãe era uma mulher divorciada dos anos 80, eu fui a primeira mulher divorciada de toda a minha turma ali, das minhas amigas e tal, enfim. E eu vi muito na minha mãe essa independência desde cedo. Ela que pediu o divórcio do meu pai, ela tinha um trabalho dela, ela era concursada, então ela pôde fazer isso. Ela, depois que se divorciou, não quis casar de novo, foi viajar ao mundo, foi realizar seus sonhos. Então eu tive essa referência muito cedo. Isso te marcou bastante. Marcou muito nessa questão de não precisar. E quando a gente fala de não precisar de homem pra nada, não é um ódio aos homens ou... falando que homem não vale nada. Pelo contrário, é dizer que a gente não precisa, mas a gente pode querer. Mas necessidade diferente quer carinho, né? Exato. Então, assim, eu não preciso de homem pra nada, mas eu gosto de homem. Eu sou heterossexual, eu gosto de homem, eu gosto de ter um carinho, eu gosto de ter um parceiro. Mas se não tiver parceria, eu não preciso de homem pra nada. Eu não fico com alguém por carência ou porque eu acho que tem que cumprir um papel social. Então, é isso que eu sempre coloco pra elas ali. A maioria delas estão se divorciando, ou já se divorciaram, ou estão num processo de querer se divorciar. Então, elas veem em mim que não casei. Foi uma escolha, né, não ter casado. Então, elas veem muito em mim essa inspiração de falar, poxa, eu posso ser feliz solteira. Então, o homem não é o centro da minha vida, o casamento não é o centro da minha vida. Não é porque você é solteira que você está só. Exato. E acho que a última coisa que eu tô é só, né? Eu tô sempre com amigas, amigos, família. Eu tenho uma rede de apoio absurda de mulheres também. Então, é a gente parar de colocar no homem a nossa rede de apoio, porque não é. E, sinceramente, não é mesmo. Isso eu tenho dados e conversas com essas mulheres. São 700 mil mulheres, né, no meu perfil. E eu recebo diariamente, inclusive, mensagens delas dizendo: fiquei doente, meu marido me largou. Eu precisei de alguma coisa, meu casamento, eu não conto com ele pra nada. Então, eu sempre falo, gente, o homem é a última pessoa que você vai contar. Você vai contar com a amiga e, geralmente, com a rede de mulheres. Eu sei que tô com 2 homens aqui, mas é bom pra ouvir. Eu não tô dizendo que são todos, né? Sim, claro. Mas é óbvio que numa estatística geral, a gente vê, não à toa, a gente vê aí hoje, estatisticamente, criminalmente, casos de feminicídio crescendo cada vez mais, cometidos por homens. Então, não é novidade que eu tô falando. E, realmente, se você vai a hospitais, a CTIs, a abrigos, são sempre mulheres cuidadas por outras mulheres. Os homens abandonam no primeiro sinal de doença. Então, é meio que uma conscientização. Não é só coisa triste, não, mas é uma conscientização dessa mulher se bastar. E não só hospital. Tipo, quando você vai num presídio feminino, ninguém... Vai a mãe visitar, a mãe e o pai. Assim, porque, e pai alguns. Porque, normalmente, sei lá, presídio masculino, as namoradas vão todas em peso. Agora, no presídio feminino, não aparece um marmanjo lá para visitar. E você acha que com essa pandemia que nós tivemos, isso ajudou a deixar isso bem claro? Porque todo mundo confinado. Porque uma coisa é, você está trabalhando, o homem está trabalhando, você chega em casa, você fica um tempo. E aí você conviver 24 horas por dia com a pessoa, você passa a conhecer direito e aí você vê e fala, será que é isso mesmo? Sim, acredito que sim, né? Eu acho que em todos os... Tanto da mulher para o homem, quanto do homem para a mulher, o homem, ele é muito mais acostumado... Ele precisa muito mais dessa coisa de sair de casa, ir para o trabalho. Eu senti muito isso em relação aos meus amigos. Não tenho um dado disso, mas eu senti muito isso em relação aos meus amigos, à minha rede. Os homens estavam ensandecidos de ter que ficar em casa trabalhando, e as mulheres adoravam fazer home office, porque, finalmente vou poder ficar na minha casa e trabalhar de casa. Então, realmente, eu acho que houve um atrito muito maior em relação a casamentos, né, de você realmente passar 24 horas com aquela pessoa, os dois em home office, e esse homem, geralmente, comia na rua, almoçava na rua, fazia tudo na rua, não cuidava da casa, não fazia tarefa doméstica, ter que dividir, para essa mulher não se sobrecarregar, e, de repente,
divide os filhos, principalmente, Sim. né? Cuidado dos filhos. Aquelas crianças ali dentro de casa também Homem o que não tempo faz todo. nada em casa, né? O homem que não faz nada sentiu muito mais. O outro que já está acostumado a dividir tarefa, saber onde está a sua cueca, poder cuidar de filho, talvez não sentiu tanto. Sentiu como todos nós a pandemia, né? Mas não essa questão da tribulação. Agora, o homem que está ali encostado na mulher, que só trabalhava o dia inteiro, chegava às 10 da noite com janta pronta, só para dormir, tomar seu banho e ver um futebol, realmente esse homem sentiu. E não à toa aumentaram os números de divórcios, né? De lá para cá, por conta dessa intimidade forçada e eu acredito, até você levantou um bom ponto, eu acredito que isso até é interessante para a gente repensar esses modelos de relação mesmo, né? Claro. E abrir para outros tipos de modelo, né? De repente, cada um na sua casa. Eu acho que hoje em dia isso acabou A ficando Rita Lee mais... tinha muito disso, né? Tem uma atriz Perfeito. da Globo que também tem esse modelo de casamento, né? Que é cada um na sua casa. Ela é super famosa, ela é amiga do Paulo Gustavo, eu esqueci o nome dela. Que é super é a Mônica engraçada. Martelli. Isso. Ela é maravilhosa. Ela tem esse tipo de relacionamento. E nós Sim, temos cada um hoje. na sua casa. E nós temos duas empoderadas, né? Porque a Babi também, né? Babi também é uma pessoa que. É uma loba também que cuida Sim. do filho, tudo, sozinho, né, Babi? Sim, né? Duas mulheres de 40. É. Ela é uma pré-lobinha. Quando eu chegar lá, eu É vou um ser uma 30 grande aí? loba, meu amor. Isso aí. É um 30 aí. Então faz sua pergunta, Babi, fala. Então você se considera feminista ou não? Sim, total. Eu já não me considerei. Eu até estava conversando com os meninos aqui em backstage, que o feminismo hoje, de um tempo para cá, ele foi muito tirado de contexto por partidarismo político, né? Então, os antifeministas geralmente são pessoas mais voltadas à direita que estereotiparam a mulher feminista como se ela fosse feia, sovaco cabeludo, sei lá o quê, para poder afastar as mulheres do movimento, né? Então, isso é uma completa mentira. Não tem essa história de feminista é feia, feminista tem sovaco cabeludo, feminista odeia homem. Eles pegaram todos esses estereótipos, eles vendem isso como uma verdade, quando não é. E eu já fui vítima desse discurso de acreditar que, não, feminista é tudo radical, feminista odeia homem, feminista é sovaco cabeludo, é isso, aquilo. Eu também já tive o meu momento de desacreditar do feminismo. Só que depois que eu criei o 40 anos, isso tem 7 anos, né? Vai fazer 7 anos agora. Eu recebia tantas mensagens de mulheres precisando de ajuda por conta desse modelo mais opressor do patriarcado que a gente ainda é criada e submetida, que não tinha como eu não estudar o feminismo a fundo. Então, eu fui a fundo, eu fui tentar entender a origem de toda essa opressão que a gente sente na pele. E que não é só os índices de violência que só aumentam contra a mulher. Tá no discurso, tá nessa questão do homem achar que existe papel de gênero, que a mulher tem que ficar em casa, ou que ele é o provedor e a mulher tem que ficar ali bonitinha, só ser bonita, ou que o papel de cuidar dos filhos é da mulher, afinal, não, o filho gosta da mãe. Tudo isso é incentivado por esse patriarcado para que a mulher ocupe menos espaço fora de casa e no mercado de trabalho, enfim, tenha menos tempo para se dedicar à sua evolução profissional e que o homem domine esse mercado de trabalho e, a partir disso, a mulher dependa do homem financeiramente, assim ele consegue exercer poder sobre ela. Então, a grande emancipação feminina é a financeira. Aproveitando esse papo de você acredita que a pessoa que fala isso, o homem que fala que a mulher é cabeluda, é feia, o caramba quatro, é medo? A pessoa pode ter medo de de falar que você é muito superior a mim, intelectualmente, de trabalho, você tem um conhecimento maior. Sim. Isso daí passa por isso, não? Sim. Eu digo que é recalque, né? Eu sei que essa palavra é muito usada na internet, mas o que é o recalque? É um sentimento recalcado. Ele tá ali sem ser trabalhado, né? Ele tá ali dentro... Remoendo, querendo sair. Eles não sabem para onde sai no ódio. Sai num xingamento, sai num julgamento. E o homem, esse tipo de homem, é um homem muito recalcado. Ele tem recalque dessa mulher que não precisa dele, dessa mulher que é melhor que ele. E o melhor, no sentido de valor que eu digo assim, é mais bem-sucedida, é mais bonita. Não tô falando em valor de seres humanos, mas tô falando assim, é mais bem-sucedida, chegou mais longe que ele, é mais bonita, é gostosa. Nem olha pra ele, nem dá bola pra ele na rua. Se ele chega nela, ele sabe que ele não vai conseguir nada. É uma mulher mais interessante, mais estudada. Então esse homem se recalca. Porque antigamente, se a gente for voltar aí 40 anos, 50 anos, esse homem medíocre, ele casava. Ele conseguia uma mulher. Se ele ganhasse ali 2 salários mínimos, 3, ele pegava uma mulher que precisava dele para sair da casa dos pais, porque essa mulher não tinha mercado de trabalho para ela. Então, a única saída... Famoso macho alfa, né? A única saída para essa mulher 50 anos atrás para trás era casar.
Porque senão ela ficaria solteirona dentro da casa dos pais. Ela não tinha trabalho. Ela não tinha como se sustentar sozinha. Então ela precisava de um Jurandir horroroso qualquer para tirar ela de casa, para ela casar. E para não ser discriminada também, né, pela sociedade. Para não ser discriminada, enfim. Aí geralmente eram casamentos até meio arranjados. E esse cara tinha a mulher dele. Então qualquer horroroso naquela época, podre, tinha uma mulher porque ele tinha alguma questão financeira que ele conseguia tirar aquela mulher de casa. Hoje não. Hoje as mulheres se bancam, trabalham, têm o seu próprio dinheiro, então elas têm poder de escolha. Então elas não escolhem esses caras. Então, mas a gente está falando muito, mas o homem, ele como opressor. Mas assim, existe hoje todo um grupo grande de mulheres que falam, eu sou uma mulher, uma esposa troféu. Então assim, tipo, a mulher se colocando nesse papel que as feministas lutaram para tirar. Então assim, quando eu vejo pessoas bem-sucedidas até financeiramente, assim, não, eu sou uma esposa troféu, que eu quero ficar em casa, acordar a hora que eu bem entender, ir para academia, pegar o cartão do meu marido, gastar como se não houvesse amanhã. Então assim, o que explica mulheres estarem tendo esse retrocesso? É o machismo também. Quando a gente fala de machismo, a gente não atrela ele diretamente ao seu gênero, não é ao homem. O machismo, ele é uma estrutura social, né? Então, nós, mulheres, também somos vítimas e também propagamos. Não à toa, eu falei, há alguns anos atrás, antes de eu ter 40 anos, eu também era uma mulher que tinha várias falas machistas. Eu também achava que o feminismo era sovaco cabeludo, sei lá o quê, raiva, porque eu nunca tinha sofrido machismo na minha vida. Assim, direto, né? Óbvio. A gente sofre no dia a dia sem perceber, mas nada assim discriminatório direto. Até o ponto de eu criar uma página falando da minha escolha de não ter casado, de não ter filhos, de ser feliz. Comecei a... Opção. Por opção. Eu namorei bastante na minha vida e não quis seguir para casamento com nenhum deles. Também não sou contra. Se algum dia aparecer alguém que eu acho que vale a pena ter um modelo de casamento legal e com parceria, terei. Mas até agora não me faz falta. Não tem nada que me faça querer abrir mão do que eu tenho hoje para ter alguém ali dividindo. Então, eu também fui vítima desse machismo que está instaurado na sociedade para mulheres, para homens, para crianças, para meninas. Quando você tem uma filha mulher e você dá uma boneca e uma cozinhazinha para ela ficar cozinhando ali enquanto o menino vai jogar bola com a turma, é machismo. Por que você já... Bom, a minha filha menina, ela tem que cozinhar, tem uma cozinha, tem uma casa da Barbie, lavar roupa, passar roupa, um tanquinho. A minha joga bola comigo. Tá vendo? Então, assim, nós todos somos. Então, tem mulheres que replicam e reproduzem todo esse sistema machista porque, de alguma forma, elas não conhecem outra coisa. Elas não têm esse letramento que eu tive a oportunidade de correr atrás e ter. Para elas, às vezes, elas estão num casamento que esse homem tem lavagem cerebral ali naquele casamento, tem algum tipo de relação de poder que ela não consegue abrir mão. Então, quando a gente não consegue sair de uma situação que é difícil para nós, geralmente a gente é contra... É uma coisa psicológica, você é contra aquilo que você não consegue ter ali. Mas não pode ser uma opção dela também? Que nem eu vou dar um pouco de exemplo. Eu acredito que sim também. Eu acho que tem mulheres que escolhem, optam por ser donas de casa, sim, por terem a sua vida ali, por terem cuidado dos seus filhos. Eu acho que é um privilégio hoje em dia, que se você pode cuidar dos seus filhos 100%, se dedicar 100%, é um privilégio. Eu digo porque eu sou mãe e eu gostaria de ter esse tempo a mais de ficar com meu filho, sabe? De me dedicar. Você sente falta? Pô, eu sinto, porque eu precisei trabalhar, sim, sabe? Eu precisei voltar rápido, eu não pude aproveitar tudo que eu conseguia aproveitar. E eu me culpo um pouco por isso, porque eu queria ter vivido a maternidade mais completa. Sim. Mas eu não pude, né? Como eu virei mãe solo, não por escolha, mas né, porque ele foi comprar cigarros. Aí não voltou. Mas, então, e aí eu falei, pô, bora, né, cara? Sou eu, você e eu, então vamos trabalhar. Não vou ficar dependendo de ninguém, de nada. Eu nunca dependi, né? Sempre fui muito de trabalhar, muito nova. E aí eu falei assim, pô, mas eu queria ter tido mais tempo, sabe? Ter ficado mais. Porém, eu não tive essa escolha, né? Eu tive que voltar a trabalhar, senão a gente já tá lascado. Que nem acontece comigo. A gente também, minha esposa e eu, a gente optou. Nós tivemos um filho que nós acabamos perdendo, né? E aí, quando engravidou de novo, foi opção. Ela quis ficar em casa, cuidando até uma determinada um mês da minha filha. Mas aí acabou gostando, assim, falou, não, eu vou criar para o mundo não criar ela. Então foi uma opção nossa da gente acabar fazendo isso. Mas você entende que aí é
uma escolha? Sim, total. No caso da Babi, não pôde ser uma escolha porque o homem não assumiu o papel dele, né? A escolha não veio dela não nesse veio caso. sua, não é sua, no caso. É imposta, né? Tem coisas foi que a imposta. vida... tem coisas que não tem como, né? A gente tem que fazer. Sim. Né? E o feminismo, no caso, ele te dá uma base para todas as mulheres que elas possam ter escolhas. Antigamente, como a Babi falou, as mulheres que eram donas de casa, elas não eram por escolha, elas não tinham escolha. Elas só tinham a escolha de ser donas de casa. Eu lembro da minha avó, e a audiência pode falar com as suas avós, vocês vão ver exatamente isso. A minha avó, no máximo, era professora de piano para criança em casa, ganhava uma merreca, não tinha nem como... Meu avô chifrava, teve filho fora do casamento, ela não pôde sair disso, porque ela não tinha como se sustentar. Então, assim, elas eram reféns. Então, quando você fala, as mulheres também têm o direito de escolher serem donas de casa, eu concordo, elas têm. Desde que seja uma escolha. Desde que elas possam escolher, terem todas as garantias ali daquele marido, parceiro que tá ali, de que aquilo ou é temporário, ou que ele vai dar todas as seguranças de que ela precisa para exercer esse papel de dona da casa e mãe por mais tempo, para ele poder trabalhar. Então, é todo um acordo. Agora, quando o homem não cumpre o seu papel básico e hoje o homem pode fazer isso, a mulher não. Imagina, se você tem um filho e fala assim, não quero ser mãe, não. Tchau. Não existe, gente. Mas minha mulher sofreu também preconceito até hoje, viu? Pela opção dela, sabia? Existe. Por querer ficar em casa? Por querer. Enfim, coisa particular, mas eu falo, não tô nem aí. Tem gente que é contra, que fala até hoje, pô, você tem 2 faculdades, você tem isso, tem aquilo, e tá em casa, você tem que trabalhar. Não, gente, ela não tem que trabalhar, ela tem que trabalhar se ela quiser. Sim.